Fala Operacional, e abrindo o nosso quadro de debates, eu tenho uma grande satisfação de estar com o nosso secretário de Justiça e Cidadania, o senhor Pedro Florencio. Secretário, muitíssimo obrigado, muitíssimo grato pela sua atitude, é uma atitude muito republicana, democrática, em ceder esse espaço para nós, para conhecermos um pouco mais de quem é o senhor. É um prazer, a gente está sempre aí para trazer, não só para o teu canal, mas para toda a sociedade, para os telespectadores que assistem o teu canal, as explicações, atualizar o Centro Prisional e falar um pouco do que a gente se propõe a fazer aqui, ou do que a gente já vem fazendo ao longo da nossa vida. Sim. Como eu tinha falado para o senhor, essa entrevista vai partir de uma ordem cronológica, uma linha do tempo. O senhor começar inicialmente a sua carreira, se não me engano, policial federal, e como veio a estar aqui conosco. Quer dizer que o senhor foi policial federal. Mas assim, então já de ordem cronológica, então vamos falar desde o berço da minha mãe. Por que não? Por que não? Mas assim, eu sou amazonense, nascido nas barrancas do Rio Solimões, uma comunidade, um município hoje chamado de Quari, fica mais ou menos um dia de barco de Manaus. E trabalhei na roça, na agricultura com meus pais até os 16 anos de idade. E quando nós fomos para a cidade para fazer o segundo grau, trabalhei na Receita Federal e depois tive a oportunidade de fazer concurso para a Polícia Federal e fiquei 30 anos na Polícia Federal com muito orgulho, um prazer muito grande de ter sido policial federal. Eu sou policial federal aposentado agora, mas de ter podido trabalhar, conhecer o Brasil a miúde, né? Representar o Brasil também no exterior, através da Polícia Federal. Então, assim, muitos cursos, algo que me orgulha muito. Fora, né? Muitos Tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora também, trabalhar no exterior, fazer cursos fora do Brasil. A gente fez um bocado de coisa na polícia, trabalhamos bastante. Que bacana, maravilha. O senhor teve uma experiência no sistema prisional do Amazonas, né? O senhor passou na Secretaria de Administração Penitenciária. O que deu certo na ótica do senhor e o que pode ter saído errado naquele acontecido? Na realidade, eu fui... quando eu retornei, eu fiquei 2 anos e meio em Bogotá, representando o Brasil no organismo internacional, na Colômbia. E quando eu voltei para o Amazonas, eu recebi o convite de instalar, de montar uma estrutura de inteligência voltada para o sistema prisional. E aí eu fui, fiquei 3 anos, um pouco mais de 3 anos, fui assessor do secretário. Depois eu fui convidado para ser secretário junto de Segurança Pública no Estado do Amazonas, ficamos lá em torno de 1 ano e meio. E aí fui convidado pelo governador para assumir a Secretaria de Administração Penitenciária. Né? Foi um desafio muito grande, porque o sistema penitenciário não era muito diferente do daqui, de antes, e não é muito diferente de todos os sistemas prisionais do Brasil. As dificuldades são as mesmas. O descaso das autoridades, dos governos estaduais do sistema prisional, ele é igual em todo o Brasil. Aliado a isso, uma política de encarceramento muito forte, né? Que a sociedade quer que prenda, e os governos, principalmente o governo federal, não se preocupam em dar o retorno necessário, o apoio que os estados precisam para enfrentar esse tema. Né? E aí se constrói presídio numa velocidade muito lenta, porque qualquer obra é demorada. Uma estrutura de uma escola, que é uma estrutura simples, é demorada, imagina de um presídio, que é uma estrutura totalmente diferente, complexa, né? muito pesada, muito complexa. Então, se demora em torno de 2 anos, no mínimo, para construir um presídio. É tempo médio, dependendo do recurso que o Estado possa ter. Né? Então, você, em 2 anos, imagina, você faz um presídio para 400, 700, 800 presos. Em 2 anos, você tem aí uma velocidade aí de 10 mil presos que o Estado prende. Claro, que são presos, mas tem que sai, né? Entra e sai. Mas, ou seja, isso é um funil, entra muito mais, né, do que sai. Exatamente. E aí, aproveitando, para você ter uma ideia, nós temos quase 2.500 pessoas presas de 1º de janeiro até hoje. E saíram menos de 400. Então, assim, é uma matemática que a equação não bate. Mas, então, eu assumi o sistema prisional do Amazonas e nós tentamos implementar um trabalho lá voltado para dar o que a lei determina ao homem encarcerado, né? Necessidade de atenção à saúde, educação jurídica, psicossocial e religiosa. O mínimo, né? Que é o que a lei determina, um trabalho forte de ressocializar, buscando reintegrar aquela pessoa encarcerada à sociedade.
E eu vou além, eu digo que não é nem reintegrar. O que o sistema prisional do Brasil faz é tentar integrar. Isso. Porque a pessoa que está presa hoje, ele, na grande maioria, absoluta maioria, ele vem de áreas de vulnerabilidade social. Exatamente. Onde ele não teve nenhuma atenção do Estado. Então, aquela pessoa, os que muito conseguem é ter uma identidade e o título de eleitor. Isso não é cidadania. Exato. Então, a gente não só pode ser reintegrado quem um dia já foi integrado. Sim. E essas pessoas, na grande maioria, nunca foram integradas à sociedade. Logo, como é que você vai reintegrar? Então, a gente vai tentar integrar, dar algo que o Estado não deu antes. Sim. Ele encarcerado precisa dar agora. E o sistema muito em ebulição no Amazonas. Né? Sim. Nós temos lá também a mesma coisa daqui. Nós tínhamos lá 2 organizações criminosas que se degladiavam para tentar dominar o sistema. Lá é a Família do Norte e o PCC, da capital. Bem, essa situação foi ficando muito insustentável e eles decidiram, determinado dia lá, uma atacar a outra, né? A ordem, né? A ordem então foi veio dada, uma ordem do Presídio Federal. Se degladiarem. Começou porque havia uma exigência de trazerem os líderes que estavam no Presídio Federal. Sim. E o Estado não, claro que não ia fazer isso. Então não trouxe de volta os presos do sistema federal. Eles decidiram então virar a cadeia e atacarem os grupos rivais lá que tinham, né? Sim. E assim o fizeram, mas ocorreu aquilo lá, uma rebelião com 56 mortes, muitos degolados, sim, esquartejados, coração arrancados, uma cena de barbárie. Enfim, né, secretário, a situação fugiu ao controle do senhor, até mesmo porque, como o senhor mesmo disse, não tinha como se empregar um esforço se não houve investimento dos governos anteriores, né? Então fugiu totalmente o controle, como uma questão de um pandemônio, né, que existiu lá. Então, assim, como o senhor mesmo, lhe parafraseando, quando se não há investimento em contrapartida de um governo para um determinado campo empregado na nossa sociedade, como é o sistema prisional, pouco se tem a fazer, infelizmente. A questão da guarda, da PM, muita ausência de policiais militares na guarita, um feriado pós-Réveillon, onde a polícia toda atuou durante as festas de Réveillon, então tinha um efetivo muito reduzido para atuar numa emergência. Então, assim, foi a oportunidade que eles encontraram para se degladiarem e se matarem mutuamente. O que eu tiro disso? Que qualquer um tira. O que o Virgolino tirou aqui, enquanto secretário? Experiência, exatamente, conhecimento, muita vivência de tudo, que é o sistema prisional. Então, isso, o fato de ter participado ativamente de um evento dessa natureza, nos traz um peso de responsabilidade muito grande, um fardo emocional muito grande, mas, acima de tudo, muita experiência de lidar com eventos dessa natureza. Nos caímos para se levantar, né? Claro, assim, na realidade, e aí tem um critério. Para a infelicidade minha, eu não estava em Manaus, eu estava de férias no mês de dezembro, aqui no Rio Grande do Norte, mas retornei no mesmo dia. Por coincidência, estava aqui o senhor? Estava aqui, de férias no Rio Grande do Norte. Coincidência. E aí retornei para tentar a gente debelar a crise e fomos negociar. Aqui acabou no mesmo dia, na madrugada, por volta de 4, 5 horas da manhã, a gente conseguiu terminar, negociar e acabar o evento lá. Aqui ainda durou algumas semanas. Durou. Hoje a situação lá, como o senhor havia dito comigo, em conversas anteriores que a gente teve informalmente, a situação está controlada pela intervenção da Força Nacional. Força Nacional e da Polícia Militar. E da Polícia Militar. Isso. Hoje a situação é essa lá. Isso. Entendo. Houve agora, eu li na imprensa que houve mais uma prorrogação da equipe da Força Nacional. Eles têm um efetivo grande lá. Tipo um estado de sítio, né, digamos assim, né? Eu não sei exatamente que eu já estou fora, mas assim, mas há um controle efetivo lá da segurança e assim, a gente não tem informações de eventos mais. Entendo. Não sei se foi feito um trabalho parecido com o daqui, realmente eu não sei. Entendo. Bom para a sociedade e para o governo, né? Claro, bom para o estado do Amazonas. Exato. 14 de janeiro de 2017. Isso foi uma data muito emblemática para nós. Capa de jornais nacionais, internacionais. O banho de sangue, um pandemônio também que se instalou aqui. Posso imaginar o que é isso. Exato, com cabeças decepadas, churrasco de carne humana, pra você ter ideia, atrocidades, esquartejamento, né? Justamente pelo que a gente falou aqui, a falta de recursos de governos anteriores propiciou todo esse banho de sangue, tudo que aconteceu, né? Parecia que a situação estava incontrolável, quando o DPEM chegou, juntamente com o secretário Mauro e sua equipe da FIP,
Força de Intervenção Penitenciária, aplicou a doutrina da intervenção, intervir, controlar, dominar e apaziguar. Deu certo essa doutrina dele que ele aplicou, deu muito certo, a situação foi totalmente controlada, regalias que existiam outrora anteriormente, como TVs, ventiladores, visita íntima, alimentação traga para os internos, tudo isso teve um fim. Então assim, foi algo muito benéfico que ele realmente angariou e alcançou o sucesso, né? Num dado momento, trouxe uma polarização, uma divisão de pensamentos de algumas autoridades, até da categoria, que começou o fechamento dos CDPs e a transferência desses presos ao CASUS. Há quem diga que ao CASUS hoje, há quem diga, né, vertentes que defendem que é uma unidade frágil justamente porque ele concentrou um número muito grande de internos lá, já que ele fechou os CDPs. Há umas vertentes, não é? Contrapartida também desse mesmo ganho de investimentos, houve carta branca do governo do estado para se investir em viaturas, equipamentos, concurso de novos agentes, tudo isso foi muito importante, não é? Acredito que não caiu antes, porque nós, agentes penitenciários, seguramos esse sistema com unhas e dentes, não caiu antes, mas teve uma maneira, teve uma hora, um limite, que não deu mais para segurar essa ebulição. Então, desse pensamento dúbio, dessa divisão de pensamento, surgiu também esse mesmo pensamento polarizado. Simpatizantes da era Mauro e pessoas que não tinham simpatia, tinham empatia por esse tipo de gestão, né? Justamente o clímax que se deu por relatos de perseguições, coações, assédio moral, exonerações em massa, foi quando o secretário Mauro partiu para o governo do Ceará e com a estada do secretário Michael, que porventura, com o alavancamento, a potencialização dessas denúncias, desses relatos, né, de perseguições, ele veio a sair. Foi quando veio o senhor, a entrada do senhor para a nossa secretaria. O senhor encontra aparentemente um sistema apaziguado, controlado, porém também uma crise no RN, uma crise financeira no RN, com os agentes com salário atrasado, esse reajuste, o enxugamento das DOs, o 13º. Porém, nesse cenário, o senhor vê com um novo desafio, o senhor encontra um sistema controlado, tranquilo. Apesar de tudo, financeiramente e economicamente, os servidores não estão bem, aparentemente. O senhor vê como uma nova empreitada, profissionalmente? É um desafio muito grande. Sim. Na realidade, eu não sabia desse contexto todo, né? Eu vim conhecer esse contexto estando já secretário, né? Sim. Mas a gente tem que reconhecer que houve um trabalho, né? Foi feito um trabalho pelos nossos antecessores, inclusive o doutor Armélio ficou aqui 2 meses. Sim. E deu continuidade a isso. Houve um trabalho. E a gente tem que reconhecer o que de bom restou desse trabalho. Exatamente. Mas eu quero trazer à memória de vocês uma coisa importante. Os gestores anteriores trouxeram a metodologia de trabalho. Mas quem efetivamente executou e manteve foram vocês, agentes. Exatamente. Então, se nós temos hoje, no sistema prisional do Rio Grande do Norte, um sistema sob controle, eu não diria tranquilo, porque sistema nenhum do Brasil, eu falo do Brasil, está tranquilo. Não tem um gestor do sistema prisional que pode dizer, minhas cadeias estão tranquilas. Não, não se pode. É leviano e até irresponsável uma fala dessa natureza. A gente pode dizer que está sob controle. Eu encontrei o sistema do Rio Grande do Norte sob controle. Ponto. Aí você mesmo falou de diversas dificuldades. Essas dificuldades eu também encontrei. Então, mas eu tenho que ressaltar que o trabalho existente hoje é um trabalho que foi feito pelos agentes que estão aqui. E eu quero dizer para você que eu tenho encontrado diariamente, hoje tive novamente essa oportunidade, toda a unidade prisional que eu vou, de encontrar agentes altamente qualificados. Inclusive com nível intelectual, com formação acadêmica, com pós-formação, sabe? Então, assim, é muito gratificante saber que tem tanta gente de nível intelectual muito bom e trabalhando com tanto afinco. Exato. Porque se hoje está dessa forma, é graças ao empenho de cada agente que está lá na ponta batendo grade, fechando cadeado. Então, assim, isso, eu tenho que reconhecer isso. Louvável sua fala. E é importante a gente ressaltar, porque às vezes se dá crédito a determinado grupo de pessoas que efetivamente não foi que é todo responsável, né? Então, assim,
a gente traz uma metodologia de trabalho, uma estratégia de trabalho, mas quem vai executar são vocês. Exatamente. Eu estou aqui nessa mesa, secretário, hoje, com a estratégia de trabalho. Mas quem vai executar são vocês. Exatamente. Eu sou só um. Exatamente. Vocês são centenas e estão todas as unidades prisionais. Exato. E por isso que elas funcionam bem, porque tem pessoas muito comprometidas. Eu fui agora, retornei e atrasei essa reunião com você, essa entrevista, porque eu estava lá no PEP. O antigo PEP hoje é o PP, né? Unidade de prisão é provisório lá. Provisório. Né? Candelária. Não, PEP. PEP mesmo, PEP. Perdão. Que não é mais penitenciária. PEP era penitenciária, hoje é unidade de presos provisórios. E o Adailton e a equipe dele lá, que estava hoje lá, e com certeza as outras, estão fazendo um trabalho excelente. Eu gostei muito do que eu vi lá. O presídio está funcionando bem, tudo muito, muito bem executado, sabe? A estrutura boa, razoável, assim, velha, mas razoável. Todos que eu encontrei lá, assim, sempre motivados, todo mundo muito pronto do trabalho que faz. A gente não encontra pessoas escoradas, com aspecto de relaxados ou preguiçosos. Comprometidos com o trabalho. Comprometidos, totalmente. Eu não posso, se você me pede para indicar, diga uma unidade que você encontrou um funcionário que estava lá descompromissado, não encontrei nenhum. Entendo. Eu fui em todos, eu conheço toda a unidade, todos os setores, que eu tenho que conhecer a unidade, e vou em absolutamente todos os setores, questionando o funcionamento, a mecânica, a operacionalidade, desde da entrada da visita, abertura, funcionamento administrativo, cozinha, banheiros, alojamentos, que a coisa que mais me interessa quando eu vou dentro da unidade prisional é a condição laboral. A forma como vocês, a gente estão, as condições que vocês têm para trabalhar. Então eu vejo alojamento, banheiro, vestiário, vejo boas tudo condições. Isso. Então, assim, as condições elas são precárias. Sim. São precárias. Mas eu quero dizer para você com isso que eu fui, nas unidades que eu já visitei, foi em todos os alojamentos, em horários diversos, inclusive à noite, eu não encontrei um agente descansando. Um agente, na hora de folga, estava deitado lá. Não encontrei. Estavam todos trabalhando. Por essa boa herança, né, que o senhor enalteceu, da antiga gestão, obviamente, como o senhor mesmo falou brilhantemente, executada por nós, né? O senhor pretende, então, manter esses mesmos modus operandi, os mesmos procedimentos. Claro, pretende manter. Partindo do princípio, aquela velha máxima de que time que está ganhando não se troca. É mais ou menos partindo. Isso. Vamos dizer que a governadora trocou o técnico, não trocou os jogadores. Exato. Então, do goleiro ao centroavante, vai manter o mesmo. Claro que a gente faz alguns ajustes. Sim. Ajustes pontuais que a gente entende ser necessários por conta da estratégia que a gente quer levar para o sistema. Claro. Mas a espinha dorsal, que é o que a gente está falando, é a espinha dorsal, que são os procedimentos, a disciplina, a ordem, isso tem que ser mantido da mesma forma. Eu tenho dito que eu não vou tirar, nem vou pôr. Sim. Tem que ser mantido. Agora, ajuste a gente vai fazer ao longo do tempo, conforme entender necessário. Mas mudanças pragmáticas, estruturais, sob hipótese alguma. Tenho dito, inclusive eu tenho dito para os internos. Sim. Quando eu vou na unidade, eu converso com os internos. E tenho dito isso. Reiterado, tenho dito para familiares, hoje eu tive a oportunidade de dizer aqui para advogados, e falo para os agentes. Ainda tem gente que duvida, secretário vai mudar, vai voltar. Tem pessoas da imprensa que eu costumo dizer que pessoas que não conhecem o sistema prisional, não me conhecem. Não me conhecem porque nunca me procuraram para conversar comigo, então não me conhecem. Eu não os conheço, mas as pessoas agem com um pouco de leviandade e falam bobagens. Exato. E eu acho que a imprensa tem uma função fundamental no Estado de Direito, democrático, elucidar toda a sociedade, fatos, né? De trazer informações, sabe? Clareza. De mostrar o que está sendo feito, mas não pode direcionar, sabe? Formar juízo de valor de algo que não conhece. Detufando, né? É claro. Então, assim, eu acho isso um pouco irresponsável. Mas há profissionais e profissionais. Exato. Né? Então, isso também a gente trabalha e respeita o trabalho que eles fazem. É claro. E a gente está aqui para mostrar e demonstrar o que a gente quer fazer. Exato. E o que a gente vem fazendo. Então, eu encontrei um corpo funcional muito bom. O que eu quero fazer é motivar ainda mais esse pessoal. Sim. Né? Você falou de algo muito importante. Eu recebi muitas denúncias de assédio moral e de tortura. Sim. E eu quero reiterar aqui para você e para todos que estão nos ouvindo e assistindo que a minha gestão não vai transigir. Eu não vou tolerar, eu não vou permitir assédio moral e nem tortura. Porque nós estamos no Estado de Direito que isso é crime. Assédio moral é crime, tortura é crime. Então a gente não pode compactuar com isso. Exato. Agora, eu não vou tomar nenhuma informação
como verdadeira. Tudo a gente vai ter que fazer um apuratório, é por isso que a gente vai ter uma corregedoria forte, a gente vai agir com a melhor das intenções, com imparcialidade, sabe, com muita responsabilidade, dando o direito do contraditório, ouvindo o colega, tentando esclarecer, conhecendo a situação, para poder fazer juízo de valor e não cometendo a injustiça, principalmente. Né? Lhe parafraseando, partindo do princípio que o senhor disse, que o senhor mencionou, que a situação está sob controle. Há algo na LEP, algo muito relevante, muito importante na LEP, que todo o sistema prisional anseia, que é justamente nesse clima aparentemente de apaziguado, que é a famosa ressocialização do preso, pagar a sua pena, remir, mas não só remir, mas devolver à sociedade do ilícito que ele cometeu, alavancando, quem sabe, até a economia, né, em crises que os estados passam. O senhor vislumbra na sua gestão algum tipo de projeto de ressocialização para esses internos trabalhando moralmente? A gente precisa, na realidade, a gente já tem uma situação favorável, que é o sistema sob controle. Para eu entrar com ações de ressocialização, o interno, a pessoa privada de liberdade, ele tem que ter já na sua consciência neural e humana o sentido de disciplina, de ordem, de obediência, sabe? De respeito. E aí, esse interno estando com essa consciência, eu posso realmente agora usá-lo para levar as outras coisas que a lei determina que tem que ser dada a ele. E considerando que no Brasil, no Estado também, existe uma grande massa carcerária parada e ociosa, né? Então isso realmente... O preso tem que trabalhar. A minha avó já dizia que mente vazia é a oficina do diabo. Exatamente. A pessoa que está encarcerada tem que trabalhar. Ela fica 22 horas encarcerada e 2 horas no banho de sol. E ela não faz nada, então ela está pensando na família dela, nos problemas que ela tem na rua, em retomar o território do crime que ela tinha lá, sabe? De fugir dali, de virar a cadeia. Então a gente tem que ocupar o preso. Nós temos que levar educação para eles. Nós temos que levar uma capacitação profissional. Nós estamos falando de presos condenados, porque os provisórios eles estão ali temporariamente, enquanto vão sendo julgados e condenados ou não. Então, assim, o preso condenado, ele precisa receber uma capacitação profissional. Nós precisamos erradicar o analfabetismo dentro das unidades prisionais. Se nós conseguirmos devolver as pessoas condenadas, já alfabetizadas, o Estado já teve um ganho. Se a gente conseguir fazer e trabalhar, é fundamental, porque o trabalho, e aí se diz que enobrece o homem, então, mas assim, o trabalho, ele vai remir a pena, a cada 3 dias trabalhado vai ter um dia de pena remida, ele vai aprender uma profissão, ele vai receber um salário penitenciário, que fica parte depositada para a família, parte depositada numa poupança para quando ele sair do sistema prisional, e parte para o Estado, para o Fundo Penitenciário Estadual, para repor qualquer perda que ele possa estar ocasionando no Estado. E ele tem uma formação, né? Então, assim, ele se sente bem produzindo. Então, assim, aquela pessoa é encarcerado que ele dá retorno para a sociedade enquanto homem privado da liberdade. Então, na sua opinião, há um nicho hoje em dia no nosso sistema prisional, um terreno fértil justamente para alavancar e efetivar esse trabalho, então? Eu tenho um ditado que diz assim, que para as empresas entrarem no sistema prisional é como entrar na China. Porque não tem como, o preso não falta ao trabalho, é um salário barato, é uma mão de obra que está ali, não paga imposto por ele, não paga insalubridade, não paga adicional noturno, não paga hora extra, entendeu? Não paga férias, não paga os direitos do trabalhador normal, o sistema prisional não, o preso do sistema prisional não tem. Então, vale transporte, nada. Então, é muito fácil. O que a gente precisa? Que os arquitetos que montam as estruturas penitenciários, presídios, não tem estrutura suficiente para empresas se instalarem lá. Então eu quero trazer de Santa Catarina uma empresa que tem um trabalho muito grande lá, já forte em Santa Catarina, de construir telefones e monitores. Né? Mas eu não tenho estrutura física compatível para instalar uma fábrica para abarcar, né? Esse tipo de estrutura. Esses dias eu estava conversando com o secretário de Agricultura, o Guilherme, e ele disse que tem um projeto lá que vai poder atender a secretaria, o sistema prisional. Bacana. Pelo menos o negócio e provavelmente a Coaçuz, de colocar a cultura de mudas de plantas. Uma horta, não? Não, mudas de, vamos dizer, de caju, de outras plantas. Que então é coisa que ocupa um espaço pequeno e os presos estão ali diariamente.
E ocupa as mentes, né? E ele aprendeu profissão, porque quando ele sair, ele vai trabalhar no mercado, na indústria de fruticultura, que é muito grande aqui no estado, né? Exatamente. Alavancando a economia, né? Ajudando a nossa economia. Claro. Pavilhões. Pavilhões de Aracaju, só tem alguma previsão da inauguração desses pavilhões e do chamamento da convocação dos concursados, dos agentes que fizeram o curso de formação para efetivamente trabalhar, ocupar essas vagas dos pavilhões, para exercer a profissão? O contrato da empresa de construção de Alcaçuz e do Rogério Coutinho, eu acho que é até o meio do ano. É claro que tem aqueles meses de lei e um pouco mais, mas isso depende um pouco também dos repasses. Nós temos, essa obra é do Fundo Penitenciário. Sim. Então, assim, vindo o repasse, é um dinheiro que já está com essa destinação. Então, a gente acredita que até o meio do ano essas obras vão ter sido entregues. Sim. Bem, eu estava na reunião com outro secretário, estava discutindo essa questão da contratação dos agentes. Nós vamos estar recebendo 3 pavilhões, 2... Então, 4, o pavilhão 4, né, que entrou em reforma. 2 pavilhões em Alcaçuz e um no Rogério Coutinho, né? Sim, sim. Então, assim, e aí ótimo, aquela história, o governo federal, ele mandou o dinheiro e o Estado construiu o presídio. Sim. Excelente. E agora? O Estado está quebrado, falido. Esse governo da professora Fátima recebeu o Estado falido, como você disse, com quatro salários atrasados, incluindo o 13º, é algo assim impensável. Essa foi a herança desse atual governo. Sim. E ela, com muita responsabilidade, disse que vai resolver esse problema. E está trabalhando para isso. Parece que até abril, né? Meados então, a previsão de abril. aí, ela está com o menor tempo possível. Está dependendo de várias questões, inclusive daquela questão do dinheiro dos royalties da Petrobras, aquela coisa toda. Bem, mas isso também eu sei que vai resolver. Não sei se até abril, mas vai resolver porque a determinação é vontade dela própria, né? Entendo. E aí, então tá bom, o governo federal constrói o presídio, está aí Estado. Mas como é que o Estado vai aparelhar? Exato. Com que dinheiro? Como é que o Estado vai contratar funcionários? Manter, né, também, E né? como que o Estado vai manter mensalmente? Porque o custo mensal é caro. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de... O governo federal tem que ter esse tipo de responsabilidade com os governos estaduais. São geradas apenas políticas de segurança pública pelo governo federal. E o governo estadual tem que suprir. A gente não tem como isso. Nós temos a possibilidade, a oportunidade de convocar 90 e, salvo engano, 92 agentes penitenciários, que já está no limite que a lei determinou. Ou seja, a gente não tem mais como convocar, são poucos. A gente está com uma demanda muito grande hoje, existente hoje. Entendo. Então, receber os presídios é excelente, mas hoje a gente não tem como mobiliar e como colocar para funcionar, como estruturá-los. Né? Secretário, o agente penitenciário hoje em dia, ele ocupa um cargo de relevância muito grande. Nós deixamos há muito de ser um antagonista, um coadjuvante, para hoje tomarmos um status de protagonismo no sistema. Hoje atuamos em várias frentes, bem extensivo nas nossas funções, quer seja no CIOSP, monitoramento, quer seja no JEP, né? Escolta, Caicó, Mossoró, Natal, o GOI, o GEPOC também, nós plantonistas, eu inclusive que sou do plantão, temos uma missão muito espinhosa, né? Cuidar de internos e tal, toda essa questão também da ressocialização agora, como também temos os nossos mártires, os nossos colegas, os nossos heróis que tomaram em combate, né? Como o Ronilson Alves, o Zé Antônio, o Maxwell André, Dinora Simas, Thiago Jefferson e Paulo Roberto, em memória de todos os nossos heróis. Então, assim, somos profissionais abdicados, somos profissionais abnegados, temos total responsabilidade e dever com a nossa profissão. Então, assim, gostaria de que o senhor pudesse tecer algumas palavras, uma mensagem para nós, agentes penitenciários, para que nós continuamos a trabalhar em parceria com o senhor, harmonicamente, prosperamente, para que façamos o sistema prisional melhor do que já está. Então, o senhor fica à vontade para se dirigir para a câmera. Eu queria... a minha palavra inicial para vocês, agentes, é muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizando em cada unidade prisional. Muito obrigado pelo comprometimento que vocês têm tido com o sistema prisional. Muito obrigado pelo profissionalismo de que vocês têm executado as funções de vocês. Muito obrigado
pelo respeito que vocês têm tido para comigo. Muito obrigado pela receptividade que eu tenho encontrado aqui, pessoas com muita atenção. E quero dizer para vocês também que a expectativa nossa é de fazer um sistema prisional melhor do que eu encontrei. É que vocês, agentes, tenham ainda melhores condições de trabalho, que vocês possam continuar desenvolvendo esse trabalho com melhores condições. Nossa intenção, efetivamente, o desafio maior hoje é fazer com que a gente leve até vocês melhores condições de trabalho. E a gente reconhece as dificuldades, reconhece toda essa questão salarial, reconhece que os agentes prisionais, muitos estão adoentados, estafados. A gente precisa trazer um pouco de leveza também. E daí da fala da questão do assédio moral. A gente precisa ter mais irmandade dentro do sistema, porque vocês vão uma tarefa de muito risco, de desgaste emocional muito grande. E eu fico imaginando o quanto que a família de vocês sofre, porque com o desgaste que vocês recebem do sistema prisional e vão para dentro das casas de vocês, naturalmente, vocês deixam um pouco disso em casa. Mas que vocês tenham confiança que dias melhores virão. Isso não é uma palavra política, porque eu não sou político. Eu sou um colega policial que está hoje secretário, mas que quer estar junto com vocês e que daqui ao tempo que Deus permite que eu esteja aqui, que a professora Fátima, nossa governadora, entenda que eu esteja sendo útil para ela, o tempo que estivermos aqui, que a gente possa fazer uma parceria. Né? As portas do meu gabinete estão abertas para vocês, a gente tem conversado, dialogado muito, a minha gestão é a gestão do diálogo, buscando soluções, buscando diminuir problemas, dirimir dúvidas, e vamos em frente. Tenho confiança que as coisas vão melhorar, eu creio. E dessa gestão de diálogo, como o secretário disse, eu estou aqui. Isso é algo sem precedentes. Como eu disse no começo do vídeo, foi algo muito democrático, muito republicano. Um agente penitenciário poder ter essa conversa tão positiva, tão amistosa com o secretário. E você, meu colega, parabéns aonde você estiver, exercendo o seu trabalho, exercendo a sua função com muito brio, com muita coragem. Se você usa o uniforme também, o emblema, também você é o herói. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, secretário. Obrigado a você. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado.